Nós não queremos isso. Amém, irmãos? Então, Romanos 3, 27, eu tenho falado com os irmãos desde o primeiro domingo sobre a fé. Eu entendo que nós precisamos crescer nesse tempo em fé. Eu gostaria que você operalizasse em fé. Gostaria que você pudesse, ao acessar aquilo que Deus tem para a sua vida em fé, né, na sua vida pessoal, mas principalmente para nós como igreja. Né, tudo que eu tenho pregado, daqui a pouco isso vai fazer muito sentido quando nós começarmos, né, a buscarmos coisas no coletivo. Hoje temos falado de coisas individuais, mas daqui a pouco não vamos falar de crescimento de célula, daqui a pouco vamos falar sobre o avanço da igreja, né, daqui a pouco vamos falar sobre chamado. E a verdade é que nós estamos construindo algo da parte de Deus, né, e tudo o que precisamos para alcançar as coisas do Senhor tem a ver com a questão de nós entendermos como funcionam as coisas do Espírito. A linguagem do Espírito é a fé. Amém? Então hoje eu quero falar com os irmãos sobre operando pela lei da fé. Eu quero que você entenda a lei da fé. Então Paulo diz em Romanos capítulo 3, verso 27, diz assim: onde, pois, a jactância foi de todo excluída, por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Paulo, nesse texto aqui, ele está falando sobre a questão da salvação. A verdade é que Paulo estava tentando trazer a consciência aos romanos que a salvação, ela se efetua pela fé. Sabe, irmãos, a salvação foi dada pela graça, mas sem fé nós não conseguimos efetivar isso em nosso coração. Não recebemos o Espírito Santo sem que nós creiamos, sem que nós, possamos ter a fé que Cristo morreu lá na cruz do Calvário. Então, Paulo vem trabalhando no capítulo 3, e ele fala sobre essa questão aqui, do orgulho da lei, que alguns cristãos e alguns crentes ainda têm. Tinha lá em Roma alguns crentes judaizantes que acreditavam que eles eram salvos pelas suas obras, e você vai ver muitas correntes, muita gente ensinando, falando, que a salvação é de graça, mas ela precisa de um esforço para ser salvo. Ou seja, você recebe ela de graça, mas agora você tem que conservar. Você tem que guardar o sábado, você tem que cumprir toda a lei, você tem que deixar de fazer certas coisas. E isso não é uma verdade, irmãos, porque João capítulo 1, verso 12 diz: aos que creram, aos que receberam o seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, pode existir ex-pastor, pode existir ex-empregado, ex-patrão, mas não existe ex-filho e ex-pai. Uma vez filho, filho para sempre. Amém, irmãos? Então, pela fé nós recebemos a salvação. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer. Presta atenção, aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há condição para você receber a vida eterna, a não ser você crer. Então, quando Deus criou o homem, a única maneira do homem dominar aquilo que Deus tinha dado antes da queda, era ele ouvir o Senhor e pela fé ele caminhar na palavra que o Senhor tinha dado. O Senhor mesmo disse ao homem que ele deveria dominar sobre todas as coisas. Então o homem, ele não veio para viver de qualquer forma, mas ele veio para viver e foi formado pelo Senhor para viver pela fé. Ele sempre viveu pela fé e hoje nós como crentes precisamos viver também pela fé. Presta atenção, talvez você nunca parou para pensar nisso, mas o relacionamento de Adão com Deus era feito pela fé. O relacionamento de Adão com Deus não era um relacionamento pessoal, mas a Bíblia não fala que Deus aparecia de forma corpórea. A Bíblia fala que na viração da tarde, ali no jardim, todos os dias, no final da tarde, o Senhor vinha falar. O que Deus fazia? Falava. Então, Adão tinha comunhão com Deus, mas a comunhão com Deus era a comunhão com a palavra. Irmãos, todas as vezes que nós estamos lendo a palavra, nós estamos ouvindo a palavra, nós estamos tendo comunhão com Deus. E essa comunhão é o que vai dar fé, vai dar a você substância, no sentido de você saber a direção e os passos que você precisa dar. Então a voz de Deus é a palavra. Fala comigo assim: a voz de Deus é a própria palavra. Amém?
Então a comunhão de Adão era com a palavra, né? Porque Deus não aparecia fisicamente. Então Adão, ele tinha força para dominar o urso, para dominar o leão, para dominar as coisas que, né, o Senhor tinha dado a ele, que ele dominasse, mas ele precisava crer naquilo que ele estava ouvindo. Deus é espírito, não aparecia para ele ali, corporeamente, Deus falava com ele. Ao dar direção, Abraão precisava andar por fé. A mesma coisa eu e você precisamos fazer hoje na vida cristã. Precisamos ouvir o Senhor, crer que Ele está falando conosco, e aí começarmos a operar em fé. Muitos de nós ouvimos ao Senhor, mas nós não temos a fé que Deus está falando. Ah, será que é Deus? Será que é o Senhor? Quando a gente entra com o será, irmãos, a verdade é que o diabo agora ganhou espaço. Lembra que eu falei para os irmãos? Deus trabalha com a fé, o diabo sempre trabalha com a dúvida. Né? A Bíblia fala que o diabo ele é o pai da mentira, mas a mentira que o diabo conta não é dizer que essa caixa aqui é roxa. A forma como o diabo trabalha é falar para que você duvide que essa caixa é preta. Essa é a grande mentira. Então, a verdade é que no reino do Espírito, irmãos, existem duas leis. A lei da morte e a lei da vida. A lei da morte é a lei que traz dúvida. Vamos exemplificar isso agora. Só para você entender. Eu chego e falo para os irmãos, quem está feliz com Deus? Os irmãos dizem, amém. Você tem certeza que Deus está feliz com você? Amém. Não, você está feliz com Deus? Amém. Você está feliz com Deus? Amém. Deus está feliz com você? Amém. Alguns, ou a maioria dos crentes que não tem revelação da graça, ele fala assim, ele olha para o pecado dele, ele olha para a vida dele, ele olha para aquilo que ele passou, para aquilo que ele fez, e aí fala, acho que Deus não está tão feliz comigo. Você consegue entender? O diabo arranca a sua fé quando ele coloca dúvida se você é amado. Quanto mais revelação você tem do que você é amado, mais convicção você tem que Deus fala com você e mais você vai querer cumprir a vontade do Senhor. Mais você vai querer obedecer a sua voz. Então, a dúvida, irmãos, é a lei. Toda vez que a lei é pregada, ela gera em você morte. Mas todas as vezes que a nova aliança, que fala da fé na obra do Calvário é pregada, todas as vezes, então o seu coração é ativado em fé. Então no reino do Espírito existem apenas essas duas leis. Mas eu queria que você pudesse entender, né, em primeiro lugar, como que a lei da fé, ela opera. Primeiro, a lei da fé, ela é o fundamento que está em Cristo. O Evangelho de Marcos, ele relata um episódio muito interessante, onde a fé, ela entra em operação, e aqui eu considero até mesmo um dos textos mais importantes, para que você possa entender como é que a coisa acontece, né? O exemplo de como que a fé, ela pode ser ativada, ou ela é ativada em nossos corações. A palavra do Senhor fala lá em Marcos, capítulo 5, se você puderem projetar para mim aqui, ou você quiser abrir, Marcos, capítulo 5, verso 25 a 24, fala de uma mulher. Ela tinha um fluxo de sangue. Por ela ter um fluxo de sangue, né, ela ter ali continuamente esse fluxo de sangue por 12 anos, segundo a lei judaica, ela era considerada então imunda. Se ela tocasse em alguém que estivesse puro, ela poderia ser apedrejada, condenada à morte. Essa mulher, ela estava desesperada. Ela queria extrair um milagre de Jesus. E olha o que o texto diz. Marcos capítulo 5, verso 25 a 34, diz assim, e aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo pedido, tudo despendido, né, gastado, tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo que estava curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente o que dele sairia poder, virando-se então para a multidão, perguntou, quem me tocou as vestes?
Responderam os discípulos: vês esta multidão que te apertas e diz: quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do mal. Irmão, veja o cenário. Vamos meditar. Use sua imaginação aqui, né, dessa mulher. Essa mulher, ela vinha há muitos anos sofrendo. Essa mulher, né, ela já tinha gasto todo o seu dinheiro com os médicos. Ela estava piorando, como diz a própria Bíblia, apesar de gastar muito com médicos, com medicamento, indo de mal a pior a cada dia. E isso também quem está falando é Marcos. Quem é Marcos? O Evangelho de Marcos foi escrito por alguém que era médico. Marcos era médico. Então ele sabia o que a mulher estava passando e que não era uma situação muito fácil. Essa mulher, então, literalmente, ela estava caminhando para a morte. E a verdade, irmãos, que nós temos aqui uma chave, porque ela opera em fé e recebe o seu milagre. Quantos de nós quer receber um milagre da parte do Senhor aqui? Quantos de nós quer aprender, né, fluir em fé, entender a lei da fé, para que possa receber o milagre ou a provisão quando precisar? Então, aqui, irmãos, está o problema de muita gente. O problema é que muitas pessoas, elas às vezes estão ouvindo sobre Jesus, mas elas estão ouvindo muito mais sobre a religião. O texto diz que aquela mulher ouvira falar da fama de Jesus. Então, pense comigo, imagine, a fama de Jesus corria por toda a Judéia. Muita gente falando de que Jesus tinha ressuscitado o morto, Jesus tinha curado o leproso, Jesus tinha feito o coxo andar, Jesus tinha feito o cego andar, Jesus estava operando maravilhas e milagres. A verdade é que naquele momento, aquela mulher, ouvindo sobre a fama de Jesus, a Bíblia fala que ela teve fé no seu coração. E ela diz: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Irmãos, é por isso que eu insisto com você. Nós precisamos ouvir a palavra. É a palavra que opera a fé. Se você quer receber um milagre, você precisa estar cheio da palavra. Se nós, né, não nos expomos à palavra, nós vamos permitir que a poeira deste mundo, outras coisas, caiam sobre nós e sufoque a nossa fé, sufoque a vida de Deus em nós. É por isso que você não deveria faltar aos cultos, faltar à célula. Você deveria andar em comunhão com a igreja, mas também, irmãos, você deveria ouvir, sabe, os áudios das mensagens, tanto da igreja, como de pastores que nós temos em nosso meio, sabe, repetidamente, para que o seu coração sempre estivesse cheio de fé, sempre você estar alimentado. Quando a situação acontece, há uma resposta da parte de Deus para a sua vida, porque, sabe, a palavra a todo instante está falando, e Deus trabalha com a palavra. Então, a verdade é que quando você enche o seu coração de ouvir falar de Jesus, irmãos, não haverá incredulidade, haverá fé na sua vida. Alguns irmãos dizem: pastor, eu estou tão fraco, estou me sentindo fraco na fé. Veja, aprendamos com a mulher do fluxo de sangue. Ouça sobre Jesus. Quem ouve sobre Jesus não anda fraco, irmão. Só está fraco quem não ouve a palavra. Ah, pastor, faz tanto tempo que eu não ouço Deus falar comigo. A minha pergunta é: quanto tempo que você não se expõe à palavra? O que você está ouvindo durante a semana? Se você fica ouvindo as notícias deste mundo, irmãos, isso não vai gerar fé. Se você fica ouvindo, sabe, esportes, isso não vai gerar fé. Se você fica ouvindo, sabe, qualquer coisa que não tenha a ver com Jesus, isso vai, de alguma forma, enfraquecer a sua fé. Então, você quer ter um coração ativado, uma fé ativada, né? Você quer romper as cadeias que muitas vezes vêm contra a sua vida? Ouça a palavra. Irmãos, nós somos purificados pela palavra. Tem o cego Bartimeu, a palavra do Senhor diz que ele estava ali, né, no caminho de Jericó. Jesus estava passando por Jericó, e aí naquele momento ele ouviu que Jesus estava passando. Da mesma forma como essa mulher sabia da fama de Jesus, ele também sabia. Ele começou a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus então para o que está fazendo,
vai na direção de um cego e o cura. Mas esse homem manifestou fé. Deus opera em cenários onde a fé está viva e ativa. Pastor, eu estou ouvindo pouco. É por isso que a sua fé, às vezes, ela é pouca. Às vezes a gente crê como verdade, mas ainda não consegue alcançar o que Deus tem para as nossas vidas. Então, lembre-se, aquilo que o próprio apóstolo Paulo disse, né, na carta aos Romanos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, não mais dê desculpa dizendo, eu estou fraco. Não, irmão. Em vez de você pensar na sua fraqueza, mude o comportamento, ouça mais a palavra, se exponha mais à palavra, estude a palavra e você vai perceber o poder de Deus sendo ativado na sua vida. Sabe, não importa se o seu problema é financeiro, não importa se o seu problema é de saúde, não importa se é a salvação, não sei. A verdade é que Deus opera quando nós manifestamos fé. Então a primeira coisa que nós aprendemos com essa mulher aqui é que ela ouviu. A segunda coisa para que, a lei da fé possa se manifestar é que ela tocou. A Bíblia diz que depois que ela tocou, ela teve fé. Ela teve fé no seu coração para receber o milagre. A palavra do Senhor fala, irmãos, para nós, que ela tocou em Jesus e no mesmo momento ela sentiu que foi curada. Então nós temos aqui uma sequência. Você enche a sua mente, né? Você ouve a palavra e isso ativa a sua fé. Isso vai fazer com que você toque no Senhor e depois que você tocar no Senhor, é que você vai sentir. Olha para cá, presta atenção. Tem muita gente querendo primeiro sentir o milagre, sentir o toque, para depois ele crer. A Bíblia não ensina isso, irmão. Primeiro você crê, mas o crer tem a ver com você ouvir. Amém? Então você ouve, e aí essa fé leva você a tocar em Deus, e depois você vai sentir. Então a última parte sempre será os sentimentos. Muitos irmãos, eles desistem da fé evangélica, eles, retornam às vezes às velhas práticas, à velha vida, porque eles falam, eu fiz de tudo, mas eu não senti mais. Eu senti quando fui para o encontro, mas lá no encontro, antes de você sentir, você ouviu. Depois de você ouvir, você foi tocado. Depois que você foi tocado, aí que você sentiu. O problema é que você só lembra, ou o diabo só vai deixar você lembrar daquilo que você sentiu. Então você vem para o culto, não senti um arrepio. Eu não senti a presença de Deus. Irmãos, nós não andamos pelo que sentimos, nós andamos pelaquilo que cremos. E quando você crê, você vai tocar. E por último, você vai sentir. Amém? Então a sequência lógica da fé é essa: ouvir, tocar e sentir. As pessoas estão esperando, essa questão, do toque natural. Mas Deus é Espírito, irmãos. Primeiro Deus vai operar no reino do Espírito, um sobrenatural, para depois Ele tocar no natural. Então a sua vida, ela jamais deveria ser governada pelos sentimentos. Você não pode exercer domínio sem fé. Mas a fé vem pelo ouvir e se encher da palavra de Deus. Depois que você está cheio, você vai tocar e você vai sentir. Então Marcos 33, 34 diz assim: então a mulher atemorizada, tremendo, côncia que nela operara, estava consciente daquilo que estava acontecendo nela, diz, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E aí Jesus então responde a ela, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre de todo mal. Aquela mulher, ela se prostra consciente daquilo que estava acontecendo dentro do seu organismo, do seu corpo. Irmãos, a fé, ela nos coloca a par do milagre. E ela faz com que nós recebamos até mesmo um milagre antes que ele se materialize. O Luiz falou agora há pouco para nós exatamente sobre isso. Antes de você receber, você já vê isso acontecendo. Você precisa ver as pessoas sendo salvas,
Você precisa ver, né? No louvor, desde o primeiro culto aqui, eu estou vendo esse salão cheio ao ponto de nós ter cadeira lá na porta. Gente pedindo, na verdade, espaço, nós tendo que colocar líder de pé, porque não cabe mais gente aqui, sabe? Você começa a ver primeiro, para depois você, sabe, tocar nisso, tornar-se uma experiência, e por último, aí você vai sentir. E o que nós vamos sentir é que vai ter que trocar o ar-condicionado, que vai ficar fraco. Vamos ter que derrubar as paredes para caber mais gente. Amém, irmãos? Sabe, nós vamos crescer, mas você precisa primeiro visualizar. Então visualize as suas finanças, visualize, sabe, você se formando, visualize seus filhos indo além de você, visualize a salvação da sua casa, visualize, amém, irmãos? Então veja, mas junto com o ver, você precisa encher o seu coração com a palavra. Lembra que eu falei? Deus trabalha com sonhos. O que é sonhar? Sonhar é exatamente você visualizar antes que algo aconteça, amém? Então Deus, né, Abraão estava lá meio desanimado, né, falou: Senhor, sou um homem velho, o Senhor me prometeu que eu, né, viria a descendência, a minha descendência, ser como a areia do mar. E ele está mais desanimado, lá em Gênesis 15. Lá no 12 Deus chama. No 15 ele está desanimado. Ele fala: eu sei que o Senhor vai me dar através do meu mordomo Eliezer. Aí Deus fala: não. Vem para fora. Olha as estrelas. Você consegue ver, ele estava no deserto, você consegue ver a areia do mar? Assim vai ser a sua descendência, e ela virá de ti. Então Deus trabalhou com uma imagem. Querido, Deus trabalha com imagens. Você precisa ver, pastor, eu estou vindo para a igreja sozinho. Você precisa ver o seu filho aqui sentado. Sabe, você está adorando aqui, eu estou vendo o Joãozinho, a Mariazinha, né, com os jovens ali com a mãozinha levantada. Eu estou vendo meu pai, na verdade, curado. Eu estou vendo aquele laudo, né, sendo desmentido, porque o médico disse que era para a morte. Mas eu estou vendo que vai ser para a vida e para a glória de Deus aquilo que vai acontecer. A fé é exatamente isso. Então, muitas vezes você vive uma vida cristã muito natural, porque você está esperando que algo aconteça. Né? É como aquele cara que diz, né, eu vou para a igreja, mas quando Deus fizer algo por mim, aí eu vou para a igreja. Querido, há 2000 anos atrás, Cristo já fez algo. Ele morreu na cruz do Calvário e deixou o céu aberto para você. Agora, é só você responder. Está claro isso para você? Então, a verdade é que pela fé, aquela mulher recebeu de forma consciente o milagre dela. Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou, vai-te e fica em paz. Amém? Então, ele não disse: meu poder, minha unção te curou. Não, ele disse: a tua fé te salvou. Pode perceber que muitas vezes, tanto os discípulos do Novo Testamento como Jesus, quando ele se depara diante de alguém, diz o texto: e percebendo que havia fé no coração dele, então lhe disse. Irmãos, quando você tem fé, Deus entra em cena. Lembra que eu falei domingo passado? Se você estava aqui, você vai lembrar. Deus não se move pelas nossas mazelas, pelas nossas misérias, pelas nossas murmurações. Você fica aí, às vezes, lambendo ferida. Ai, tadinho de mim, tadinho de mim. Deus, por que isso aconteceu? Irmãos, Deus não pode lidar com murmuração. Deus lida com fé. Quando você crê que Deus pode mudar o cenário, que até segundos atrás você estava reclamando, achando que você era vítima daquilo, e você crê que Deus pode transformar isso, você vai entender, tudo vai cooperar para o meu bem. A desgraça veio, mas como disse, né, José aos seus irmãos, vocês intentaram mal contra mim, mas o meu Deus transformou a maldição em bênção. Então, a bênção vai se manifestar quando nós, irmãos, cremos que apesar daquilo que estamos passando, Deus pode reverter cenário. Amém? Então, creia. Como a mulher do fluxo de sangue, ouça sobre a fama de Jesus. Se encha da palavra do Evangelho. Amém, irmãos? Não é a pregação da lei, é a palavra do Evangelho da graça. É essa que vai fazer com que você possa experimentar o milagre da parte do Senhor. Então, quando a lei da fé, ela entra em operação, a cura se manifesta.
o poder se revela, a prosperidade, a restauração, a força, a saúde e a vida vão se manifestar. Então comece hoje, irmãos, a operar pela lei da fé. Como é que eu opero? Se encha da palavra, tenha uma fé ativa. Quando passar pela circunstância, ou se está vivendo uma circunstância diversa, você vai ouvir, daqui a pouco você vai tocar, e depois você vai sentir o milagre se manifestando. Pastor, mas como é que eu faço isso? Vou responder para você através do próximo tópico. Em segundo lugar, como nós podemos operar no reino do Espírito, irmãos, é entender que o nosso termômetro de fé tem a ver com a nossa língua. Fala assim, o termômetro. Fala assim, o termômetro. Fala para Jesus, fala assim, o termômetro da minha fé é a minha língua. Amém, irmãos? Você entendeu? Sabe, o que está acontecendo? Muitas pessoas elas estão destruindo o seu milagre por falta de fé. Porque simplesmente elas creem com o coração, mas elas não manifestam isso. Se eu perguntar aqui para os irmãos, você crê que Jesus pode salvar você e a sua família, até aquele primo, aquele sobrinho mais ovelha negra da família? Você pode dizer, eu creio, pastor. Mas quantos têm a fé de começar a orar, liberar a palavra no reino do Espírito, sabe? Orar para que as pessoas se convertam. Irmãos, da mesma forma como a nossa vida de oração, ela mostra nosso nível de dependência, o nível da nossa fé é medido através do quanto nós falamos naquilo que nós cremos. Consegue entender? Então não adianta você querer ter uma vida rica, sabe? De saúde, de paz, de prosperidade, se o seu falar é pobre. Acontece alguma coisa na sua vida, ô desgraça. Acontece alguma coisa, ô miserável. Acontece outra coisa, você sempre está falando coisas negativas. Não, irmão, precisamos mudar o nosso linguajar. Sabe, quando acontece algo, nós precisamos ter a posição dos próprios apóstolos. Quer dizer o seguinte, vai concorrer para o nosso bem. Se aconteceu isso, Deus vai transformar isso em bênção. Se aconteceu aquilo, né, se esse laudo veio, eu creio que o poder de Deus vai se manifestar nessa circunstância. Nós não amaldiçoamos, nós não murmuramos, mas nós falamos aquilo que cremos. O problema é que nosso coração se enche de fé aqui, mas ali na calçada, quando entramos no carro, nós esquecemos aquilo que recebemos. O grande desafio da fé é praticar aquilo que nós temos recebido, sabe, do Senhor, pela sua palavra, a cada domingo, a cada encontro, a cada devocional, é você, sabe, colocar em prática. Irmão, a primeira obra do Espírito Santo foi salvar você. A segunda obra do Espírito Santo, que é a mais difícil, é renovar a sua mente. Porque tem muita gente que é salva, mas ainda a mente dela é uma mente muito humana. Irmão, você não é mais humano, você agora é um ser celestial. A Bíblia fala que só existem duas raças. Uma raça, na verdade, né, da terra humana, e existe a raça celestial. Amém, irmãos? Então, nós somos do céu. Nós não operamos segundo a economia deste mundo, nós operamos segundo a economia do céu. A economia desse mundo pode ir de mal a pior, mas a economia do céu, irmãos, ela é tão rica, tão próspera, que as ruas lá são de ouro. Então, nós cremos na provisão do Senhor. Então, não importa qual é a notícia que está rondando, não importa o que está acontecendo, nós precisamos manter, sabe, a nossa mente renovada pela verdade da palavra. Se nós tivermos 100 irmãos aqui com a mente de Cristo, com a mente renovada, irmãos, nós vamos abalar o DF. Nós vamos tocar fogo nessa cidade, irmãos. Nós vamos transtornar, sabe, as coisas nessa cidade, as leis naturais dessa cidade. Então, se o seu coração estiver cheio de fé, você precisa abrir a sua boca para expressar a sua fé. Veja,
A palavra do Senhor diz lá em Romanos, capítulo 10, verso 9 a 10, diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Querido, o termômetro da sua fé está na sua língua. Se você crê, se você não tivesse tido a experiência de confessar Jesus e apenas cresce no seu coração e nunca tivesse manifestado a sua fé pública em Jesus, falasse, externasse isso, a Bíblia fala que você não seria salvo, porque a lei do Espírito, a forma como Deus age, é crer com o coração e confessar com os lábios. Jesus mesmo disse, quando ele estava com seus discípulos, diz lá em Lucas capítulo 9, que todo aquele que ele confessar a ele diante dos homens, ele também confessará naquele dia diante do Pai e dos santos anjos. Veja, note a palavra confessar. Confessar é falar. Então, a nossa fé, irmãos, ela tem uma voz. A nossa fé, ela é expressada pelo falar. Por isso é importante nós orarmos. Por isso é importante eu e você, manifestarmos aquilo que nós cremos. Então a Bíblia diz para nós que com o coração você crê e com a boca você confessa. Mas também a Bíblia reforça isso lá em 2 Coríntios, se puder projetar para mim, 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Ela fala sobre essa mesma realidade espiritual, onde Paulo está falando algo à igreja, está projetado? Diz lá, tendo porém o mesmo Espírito da... Irmãos, você não pode apenas ler a Bíblia, você tem que prestar atenção naquilo que está sendo dito. Se você tem o mesmo Espírito da fé, a fé é um Espírito, amém? Amém? Então, o Espírito fala de uma convicção. Então, como está escrito, eu criei, por isso é que... Eu criei, por isso é que... Quem crê, fala. Fala comigo, quem crê, fala. Quem crê, fala. O Watchman Nee diz... Crente calado é crente oprimido. Você pode ver, quando a pessoa está oprimida pelas circunstâncias da vida, por situações que estão acontecendo, a primeira coisa que o diabo faz é querer. Você fala, não adianta orar. Não adianta, irmão. Essa é a hora de você orar e essa é a hora de você experimentar do extraordinário de Deus. Porque no dia mais difícil, que se você abre a sua boca, então Deus enxerga a fé e agora Ele pode intervir. O marido falou que vai embora. Você está triste. Irmão, é nessa hora que você não se rende, não se prostra. Você abre a sua boca. Você deposita a sua fé. A Bíblia diz lá no Salmo 91, aquele que diz, tu és o meu refúgio, o meu escudo, a minha rocha. É esse que vai estar debaixo das asas do Onipotente. É esse que vai encontrar refúgio no Todo-Poderoso. É aquele que diz. Então, olha o que o texto diz. Criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Irmão, você é da fé? Pergunta para o seu irmão, você é da fé? Você é da fé? Se você é da fé, você fala. Se você é da fé, é por isso que você diz amém. É por isso que se diz aleluia. Aleluia vem do hebraico halel-uia, que quer dizer Deus seja louvado. Então toda vez que você fala aleluia, Deus seja louvado. Deus seja louvado. É por isso que você fala glória a Deus. Cadê o glória a Deus, irmão? Glória a Deus. Crente é alguém que age como seu pai. Se Deus fala, nós também falamos. Se Deus cria e chama à existência as coisas que não são, nós também, irmãos, criamos, intervimos, manifestamos o poder falando. Você tem que aprender a falar. Você tem que aprender a declarar. Para de reclamar da montanha e começa a falar para a montanha. Transporta daqui para colar. Nada vai me resistir. Amém? Então você vê o coração de alguém apertado, você vê alguém tomando decisões erradas, você fala no reino do Espírito.
Fala, eu requeiro essa vida, ela foi requerida pelo sangue de Jesus, e eu declaro em nome de Jesus, toda a confusão, toda mentira que está operando na mente desse irmão, dessa irmã, né, da minha família, eu removo agora. Espírito Santo, eu dou agora liberdade ao Senhor para falar o coração, para converter os caminhos, para trazer a paz, trazer luz e tirar dela o espírito da morte. Consegue entender, irmão? É assim que você age. Irmão, existe uma regra, uma lei, não está isso na Bíblia, mas devia estar, né? Uma coisa minha. No reino do Espírito, ou você bate, ou você apanha. Consegue entender? Muitos irmãos, eles vivem a vida cristã, sabe? Deixa a vida me levar, como diz o Zeca Pagodinho. Vida leva eu, né? Não, irmão, você não pode viver assim. Você foi levantado pelo Senhor para governar. Já reparou que na vida, na casa de cada crente, Deus põe, de cada família ímpia, Deus coloca pelo menos um crente? Pode ver, tem lá um monte de ímpio, daqui a pouco converte um. Por que Deus faz isso? Para que aquele crente comece a invocar a promessa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 Ele vai invocando a promessa. Lembra da figueira que eu contei semana passada para os irmãos? Mesma coisa. No reino do Espírito parece que nada está acontecendo, mas as raízes do pecado começaram a secar e a salvação vai se manifestar quando o dia amanhecer. Você precisa ter isso no seu coração claramente, sabe? A palavra do Senhor nos mostra que nós precisamos falar. Uma ilustração bíblica é o próprio rei Nabucodonosor, né, que ele disse: eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. E ele falou isso antes de jogar Sadraque, Mesaque e Abednego ali na fornalha. Sabe, nós nem precisamos discutir isso, mas a verdade é que Sadraque, Mesaque e Abednego falaram a eles: não importa, se Deus nos salvar, Ele é Deus. Se Ele não nos salvar, Ele continua sendo Deus. O que eles manifestaram? Fé. Se aconteceu o pior, eu sei que Deus está com a gente. Se aconteceu o melhor, eu sei que foi a mão de Deus. Mas a fé não foi muda. Eles não ouviram o que Nabucodonosor disse e simplesmente agora eles... ok. Não, irmãos. Eles abriram a boca e proclamaram: não importa o que aconteça, Deus é conosco. É o Emanuel. Então a Bíblia diz que quando eles foram jogados na fornalha, o rei perguntou, né? Agora saiu por minha conta, né? Estou vendo muito uai desde que eu cheguei aqui em Brasília. Mas vamos botar o mineirês, né? O que aconteceu? Não foram 3 que nós jogamos, eu estou vendo 4. E o quarto tem a aparência do príncipe dos exércitos. Outra versão diz dos anjos. Irmãos, quem que estava andando ali com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha? Jesus. Os teólogos vão dizer que aquilo era uma teofania, uma aparição de Cristo. Era o príncipe que estava ali com ele. Nabucodonosor testemunhou aquilo. Olha para cá. Deus muitas vezes não planejou a fornalha para você. E ela vai ser inevitável na sua vida. Você vai passar por ela. Mas sabe qual que é a segurança que Deus nos dá? É que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Ele não vai te abandonar. Você pode passar pelo fogo, pode passar pelas águas, mas eu estarei contigo. Então, irmão, sabe, muitas pessoas falam: por que aconteceu com isso? Deus não me ama. Não, Deus te ama. Deus te ama tanto que Ele deixou você passar por isso e Ele vai te sustentar naquele momento. Mas lembre-se, a forma de você manifestar a sua fé para encontrar sustento da parte do Senhor e operar o milagre é você falar. Manifeste a sua fé. No dia que a derrota, a luta, o laudo médico se manifestar, irmãos,
esse é o dia que você tem que manifestar a sua fé. Amém? Alguns irmãos brincaram, né? E falaram comigo: pastor, o senhor não podia liberar a gente no culto domingo, né? Os irmãos aí. Na brincadeira falaram, né? Não sei se a boca fala que o coração está cheio, né? Mas brincaram, né? Pastor, você podia liberar, né? O culto é o jogo do Flamengo, né? Eu brinquei com eles, falei: irmão, lembra? Flamengo e Bayern é um mega jogo. Mas o dia de você mostrar a sua fé é dizer: Bayern, Flamengo, eu amo esse esporte, eu gosto desse esporte, mas eu prefiro Jesus. Porque quando o Flamengo vai jogar com o Bangu, é fácil você vir para o culto. Sim ou não, irmão? Mas no dia que Flamengo joga com o Bayern, com o PSG, não sei qual que foi o placar, né? Espero que tenha passado. Pela fé. Não tenho fé para isso, não. Mas a verdade, o dia de você demonstrar sua fé é no dia da luta. É no dia que algo importante está acontecendo. Então quando, né, sabe, as ondas estão batendo no barco, e parece que o barco vai afundar, é nesse dia que você fala: Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha rocha, Tu és o meu socorro, e eu confio no Senhor. Essa fé opera milagres. Essa fé faz com que você seja fortalecido. Essa fé, irmãos, é o que vai fazer com que Deus possa vir em teu socorro. Então, naquele momento, Daniel capítulo 3, verso 15 a 18, diz assim: agora, pois, está dispostos, e quando ouvirdes o som e a trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, dos foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, disse Nabucodonosor. Porém, se não adorardes, sereis vós mesmo, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha ardente e das tuas mãos, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que tu levantastes. Irmãos, veja, em todo tempo, eles criam que Deus era poderoso para livrá-los, mas também sabiam que eles poderiam entrar na fornalha e se dar mal. Mas eles tinham uma fé inabalável. A sua fé não pode ser uma fé como de tampa de iogurte. Trabalhei na Parmalat, na Batavo, e o iogurte tem 40, 45 dias, dependendo, né, do iogurte, 40, 45 dias. Tem gente que é assim, ele tem fé para um momento, mas o resto da vida, a fé venceu. Ela perdeu a validade. Não, irmãos, a nossa fé, ela precisa estar alicerçada, e não importa o que aconteça, eu clamarei ao Senhor. Ah, não houve livramento, continuo louvando. Houve livramento, continuo louvando. Estou empregado, louvo a Deus. Não estou empregado, estou desempregado, continuo louvando a Deus. As coisas estão fluindo, eu creio no poder de Deus. As coisas não estão fluindo, eu continuo crendo no poder de Deus. Porque nós sabemos, irmãos, que tudo é apenas um momento da nossa vida. O final é o Senhor que dá a resposta, é o Senhor que age, é o Senhor que opera. Então nós como igreja não podemos nos abalar com o momento que nós estamos vivendo. Não vamos nos abalar com os momentos que vamos viver para frente, que haverão desafios e grandes desafios. Mas a nossa fé é continuar firme no Senhor. Amém, irmãos? Porque nós cremos, irmãos, que Deus vai entrar na fornalha. Deus vai usar cada uma das experiências para alimentar a nossa fé, mas também para alimentar a fé daqueles que vêm, aqueles que são os nossos filhos, que nos veem também no dia da batalha. Então, não deixe de ler a palavra, sabe? Não colecione historinhas da Bíblia. Não, irmãos, o fogo lá na Bíblia era real. As lutas que passamos nessa vida aqui também são reais. E só venceremos se tivermos uma fé firme. E a sua fé firme, ela tem uma voz. Fala comigo, a minha fé, ela tem uma voz. Amém? Então, coloque isso no seu coração. A situação daqueles homens na Bíblia era tão real que eles estavam vivendo, e ao ponto, na verdade, de até mesmo poderiam se abalar com aquilo que estava acontecendo. Afinal, era o rei.
que estava falando contra eles, que estava duvidando, né, do poder do Deus deles. Eles estavam fazendo tudo certo. E aí entra outro erro da nossa fé muitas vezes. A gente acha, porque a gente está servindo a Deus, nada pode acontecer errado contra nós. Irmãos, a Bíblia fala que Jó era um homem justo, íntegro, de coração. Deus chega a falar para Satanás que homem igual a ele não havia na face da terra. Olha que coisa poderosa. Mas mesmo tendo um testemunho tão grande, tão forte, Jó foi provado. E aí se diz, pastor, por que Deus deixou aquilo acontecer? A verdade é que tinham coisas que precisavam ser expurgadas, né? Não tenho tempo para falar aqui para os irmãos da vida de Jó, principalmente a justiça própria. Mas a verdade, irmãos, é que Deus queria transformar o relacionamento de Jó com ele. Porque lá no capítulo 42, no verso 5 e 6, nós encontramos lá o testemunho de Jó. Ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar. Lembra? Ele era um homem íntegro, reto, justo. Homem igual a ele não há na face da terra. Palavras do próprio Deus, a Satanás. Testemunho de Deus. Deus não mente. Mas Jó confessa, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Querido, tem coisas que nós não entendemos o que está acontecendo. Mas a nossa fé precisa estar firme no Senhor, crendo que Ele vai nos levar a lugares mais altos nele. As lutas são grandes oportunidades para que eu e você possamos testemunhar a bondade de Deus, o cuidado de Deus, mas principalmente conhecer o caráter dele. Ele é um Deus que não falha, Ele é um Deus que não mente, Ele é um Deus que opera maravilhas quando nós fazemos dele o nosso refúgio e a nossa morada. Queria convidar você a ficar em pé nesse momento. E eu queria falar para você, o que está lá em Romanos 3:27, que diz assim, onde está a jactância? Foi excluída, porque lei das obras, não, pelo contrário, pela lei da fé. Irmãos, a lei das obras, ela é excluída pela lei da fé. Lá em Colossenses, diz que da mesma forma como nós recebemos a nossa salvação, nós precisamos continuar recebendo todas as coisas que Deus tem para as nossas vidas. Como é que você recebeu a salvação? Não foi fazendo 8 passos, tendo 8 atitudes. Não tem fórmula. É um fluir de Deus, aonde apenas eu creio e confesso. É assim que Deus opera. Deus opera de maneira muito simples. A graça está sobre a sua vida. Você não pode duvidar se os céus estão abertos. O céu está aberto porque Cristo já pagou o preço lá no Calvário. Você já foi feito abençoado. Mas agora, querido, você precisa se encher da palavra. Sabe, buscar a palavra. Você não pode andar pelo conselho do pastor, pelo conselho do líder, pelo conselho do pai, da mãe, da esposa. Você precisa andar pela palavra. Muitos de nós nos tornamos vulneráveis na fé porque nós andamos pelaquilo que a multidão está falando. Mas o problema é que a multidão, ela falou, crucifica-o, porque ele tem que morrer. Parecia ser sábio, matar um para trazer paz sobre todo Israel. Porque é mais fácil sacrificar um do que, na verdade, ter que sacrificar toda uma nação. Mas a verdade, para ser bem sincero, querido, nós não somos aquele povo que anda pelaquilo que os outros estão falando. Nós andamos com a nossa vida alicerçada naquilo que Deus diz, naquilo que Deus fala na sua palavra. Lembra de Adão? Todos os dias, na viração do dia, ele vinha para conversar. Deus vinha para conversar com Adão, melhor dizendo. Então Deus vinha para conversar com Adão e falar com ele. Adão tinha que agir em fé. Ele ouvia e ele fazia. Ele operava. Deus está chamando você hoje a operar pela mesma lei. Então, eu quero que você cante essa canção comigo aqui agora, mais uma vez. E nós, no final aqui, nós vamos orar juntos, em cima das nossas necessidades e realidades que nós queremos ver transformadas.
Hoje a sua história é uma, mas amanhã, ou digo melhor, até o final do semestre, você verá a nossa história, a sua história sendo mudada e transformada. Mas tudo por quê? Você decidiu abrir a sua boca. Você decidiu falar em fé. Irmão, só fala aquele que tem fé. Então abra a sua boca. Fale. Fale em concordância com o Senhor. Deus quer salvação na sua vida, na sua casa. Deus quer ver prosperidade. Deus quer trazer cura. Deus quer trazer crescimento para essa igreja. Posso ouvir um amém? Deus quer trazer sobre nós, irmãos, sabe, avanço, conquista. Porque nós precisamos ter experiências com o Senhor, porque é assim que o Senhor se revela. É muito estranho quando a vida de um crente, ela é a mesma depois de 5 anos. 5 anos depois está lutando com os mesmos demônios, lutando com a mesma realidade, passando as mesmas necessidades. Não, irmãos, o nosso Deus é um Deus que nós vamos crescendo de glória em glória. Tem uma medida de glória hoje, mas amanhã será maior. O Hermes de ontem, sabe, ele já foi superado pelo Hermes de hoje. Mas o Hermes de amanhã será muito maior em glória do que o Hermes de hoje. Você consegue entender? Você tem que crescer. Mas Deus só vai operar se você disser sim. Sim, eu quero crescer. Sim, eu quero ver o Senhor transformar realidades. Sim, eu quero dar um basta nessa escassez, nessa mesmice, nessa mornidão, nessa apatia na minha vida. Senhor, eu vou crescer de glória em glória. Sai da inércia, filho. Vamos quebrar esse espírito falando. E Deus vai operar poderosamente como nunca antes você experimentou. Amém? Vamos adorar? Cada vez que a minha fé é provada, vamos declarar isso. Chance de crescer um pouco mais. Declara ele. As montanhas e males, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. As provações não são maiores que o medo e não vão me impedir de caminhar. Não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia, Senhor, nós cremos, ó Pai, na obra do Teu Santo Espírito, Senhor. Sabemos que estamos debaixo do Seu governo, Senhor, que nada, Senhor, foge ao Seu controle, Senhor. A Ti, Senhor, nessa noite invocamos sobre toda a necessidade, toda a realidade que temos como igreja, Senhor. Uns na área, Senhor, do sentimento, outros na área, Senhor, do casamento, outros, ó Deus, clamando por salvação, outros, ó Deus, por provisão financeira, outros por saúde, Senhor. Pai, são tantas as adversidades que se levantam contra nós, mas, Senhor, neste momento, Senhor, nós declaramos que Tu és a nossa segurança, Tu és a nossa paz, Tu és aquele que governa, Senhor, sobre todas as coisas. Manifestamos a nossa fé diante do Senhor e cremos, ó Pai, que o Senhor nos fará, Senhor, ó Deus, mais do que vencedores, porque, Senhor, não permitimos, ó Deus, que a circunstância tome o nosso coração, mas cremos na Sua bondade,
cremos no seu poder, cremos no agir do Senhor sobre cada um de nós. Pai, fortalece os joelhos e os pés, ó Deus, vacilantes entre nós. Mas, Senhor, traz sobre nós, ó Deus, um novo espírito, o espírito da fé. Oh Senhor, que possamos declarar, ó Pai, e ver, ó Pai, o Senhor agindo à nossa frente. Muda, Senhor, realidades. Tira de nós, ó Deus, toda insegurança, toda desconfiança do agir do Senhor. Dá-nos um coração firme, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver aquilo que o Senhor tem para realizar em nós e através de nós. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, colocando as nossas vidas. Clamo por uma igreja, Senhor, agora fortalecida nesses dias. Traz o consolo, Senhor, mas também gera a firme convicção de homens e mulheres inabaláveis. Levanta entre nós aqui, Senhor, homens e mulheres destemidos, ousados. Oh Pai, quebra todo espírito de timidez entre nós e dá-nos coragem para alcançar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Te louvamos, te bendizemos e pedimos, age em nosso favor, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, agora e sempre. Amém, amém. Dá um abraço no irmão da direita e da esquerda, abençoa a vida dele, uma ótima semana em nome de Jesus, amém. Seja abençoado em nome de Jesus. Rompendo em fé.